Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Corte de Contas Sergipana inicia a Semana do Meio Ambiente com realização de ações de sustentabilidade na sede do órgão. Nesses 2 anos, nós vamos diminuir papel para fazer com que o tribunal seja um tribunal digital e também na questão dos plásticos. Nós estamos eliminando o plástico do Tribunal de Contas. Prazo ampliado. Depois de solicitação da Atricom junto ao FNDE, gestores municipais ganham mais tempo para prestar contas sobre obras paralisadas na educação. Palestra sobre comunicação humanizada reúne servidores do Tribunal de Justiça e da Corte Sergipana para discutir a importância do tema na área jurídica. Controle do erário. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, o procurador do Ministério Público de Contas de Sergipe, João Augusto Bandeira de Melo, conversa com o jornalista Messias Carvalho sobre o papel do controle externo em prol de políticas públicas educacionais. Sem oportunidades educacionais, o desenvolvimento sergipano não vai atingir o patamar que o povo sergipano merece. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já começou. A Corte de Contas Sergipana deu início a uma série de eventos no TCE em alusão à Semana do Meio Ambiente. Confira os destaques na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. Na semana em que se celebra o meio ambiente no país, o Tribunal de Contas de Sergipe iniciou a programação alusiva ao tema com uma exposição da Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju, a CARE. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Tribunal e o Ministério Público de Contas e pretende apresentar aos servidores um pouco do processo de coleta seletiva que é feito em Aracaju. Vai chegar um material com mais qualidade e tem muito material que assim, o próprio tribunal não tinha conhecimento, que a gente recolhia, e agora esse material que não estava indo, ele também vai para a cooperativa. A Semana do Meio Ambiente tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância de preservar o meio ambiente e promover ações sustentáveis. Ao dar seguimento à programação, o TCE realizou a troca de embalagens de plástico recolhidas por servidores por mudas de plantas. A ação aconteceu no hall do tribunal e contou com a adesão de servidores de todos os setores da casa. Uma ação que nos traz a lembrança de que temos que estar cuidando da natureza, cuidando para não estar jogando o lixo no lugar errado, o plástico que não se dissolve, né, mas que ele pode se tornar algo útil, como a gente está vendo aqui, até móveis estão sendo feitos, né, com plástico, e é uma ação que o tribunal está fazendo para a sociedade, que isso aqui vai ser divulgado, não só para os servidores, mas vai ser divulgado para toda a sociedade. Mais uma vez, está de parabéns o Tribunal de Contas. O planeta está precisando muito de ações dessa natureza, dessa forma, para mudar, né, para que as pessoas comecem a fazer esse reflorestamento e com isso mudar a questão toda do planeta. Depois da entrega de mudas, em um ato simbólico, a presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, o diretor técnico da Corte, Augusto Fábio, e o procurador-geral do MP de Contas, Eduardo Cortes, realizaram o plantio de mudas de graviola e caju no jardim do TCE. Mobiliza o público interno do tribunal, os seus servidores, para uma ação de conscientização, que é a questão da gestão dos resíduos sólidos e, ao mesmo tempo, para a necessidade de a gente esverdear o nosso planeta, a nossa cidade, de termos mais árvores, de cultivarmos, de restaurar a natureza e de expandir essa consciência ambiental tão necessária nos dias de hoje, para que a gente possa ter um clima melhor, uma qualidade de vida melhor para todos. Em seguida, a presidente e os representantes da Comissão de Sustentabilidade do Tribunal reuniram os servidores no auditório da Escola de Contas para apresentar as ações que o TCE já desenvolveu e outras medidas que serão adotadas pela Corte em prol da sustentabilidade. O Tribunal de Contas iniciou um trabalho de sustentabilidade junto com todos os seus servidores. Hoje nós trocamos lixo reciclado por mudas de plantas. Vamos partir para a energia solar. Vamos ver se nesses 2 anos nós vamos diminuir papel para fazer com que o tribunal seja um tribunal digital e também na questão dos plásticos. Nós estamos eliminando o plástico do Tribunal de Contas e vamos acabar também colocar lixeira de
reciclado, lixeira de orgânico em todas as salas do tribunal, como também vamos mudar a energia. Todas as lâmpadas vão ser lâmpadas agora de LED para gastar muito menos energia e também contribuir com o meio ambiente. E a gente traz agora informações sobre o termo de ajustamento de gestão firmado entre a Prefeitura de Santa Rosa de Lima junto ao Tribunal de Contas do Estado. O TAG foi assinado com o objetivo de resolver problemas na estrutura de uma unidade de saúde no município. O termo de ajustamento de gestão entre o Tribunal de Contas e a Prefeitura de Santa Rosa de Lima foi firmado na última quarta-feira. O objetivo é sanar inconformidades na estrutura física da Unidade de Saúde da Família José Joaquim Filho, que fica no povoado Canabrava. O documento foi assinado no gabinete do conselheiro Ulisses Andrade. Além do relator, também assinaram o TAG o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes, e integrantes do corpo técnico do TCE e da gestão municipal. Os gestores municipais ganharam mais tempo para responder sobre a retomada das obras paralisadas na área da educação. Veja na reportagem. O anúncio da prorrogação do prazo final para as respostas às diligências iniciais do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação foi feito pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, na última terça-feira. A decisão foi tomada em resposta a uma solicitação da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, que expressou preocupação com o fato de aproximadamente 800 municípios não terem enviado as respostas. Assim, agora os gestores que aderiram à iniciativa de retomada de obras da educação básica terão até o dia 28 de junho para responder às avaliações técnicas. Em Sergipe, esse processo abrange um total de 52 obras, distribuídas por 36 municípios. As informações detalhadas sobre as obras nos municípios sergipanos estão disponíveis no Observatório TCE, no site www.tce.se.gov.br. E o TCE na TV traz agora o balanço dos primeiros processos julgados pelos conselheiros no mês de junho, durante as sessões das câmaras e do Pleno. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 43 processos. Participaram da sessão os conselheiros Ulisses Andrade e Angélica Guimarães e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, relatório de acompanhamento, auditoria de conformidade, aposentadorias, pensões previdenciárias ou especiais e revisões de proventos e pensões. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 19 processos. Participaram dos julgamentos os conselheiros Luiz Augusto Ribeiro e José Carlos Felizola e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, relatório de acompanhamento, aposentadorias, reformas ou transferências para reserva remunerada, pensões previdenciárias ou especiais e revisões de proventos e pensões. Na sessão plenária, sob o comando da presidente do TCE, a conselheira Suzana Azevedo, o colegiado julgou 27 processos e 7 protocolos. Na pauta, prestações de contas, denúncia, rescisória, representação, manifestação e ofício. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. A seguir, evento sobre comunicação humanizada reúne servidores do Tribunal de Justiça e da Corte de Contas sergipana. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, tem o bate-papo com o procurador do Ministério Público de Contas de Sergipe, João Augusto Bandeira de Melo, sobre o controle externo em prol de políticas públicas educacionais. É depois do intervalo, a gente volta já. Olá, eu sou Carol Prata, jornalista da TV Câmara Aracaju, e minha pergunta para o quadro Coletiva de Imprensa é a seguinte: qual a diferença entre transparência ativa e transparência passiva? Olá, Carol, vim aqui para esclarecer a sua dúvida. Transparência ativa é o conjunto de informações que não dependem de uma solicitação. A unidade gestora é obrigada a publicar essas informações, com base na Lei de Acesso à Informação, na Lei de Responsabilidade Fiscal. E a transparência passiva são aquelas que dependem de uma solicitação ou requerimento do cidadão, de uma entidade sindical, de organizações sociais, e elas podem ser feitas através dos canais de comunicação, como o ESIC, o SIC e a ouvidoria.
A palestra sobre comunicação humanizada atraiu o interesse de servidores dos tribunais de justiça e de contas de Sergipe. Conhecido nas redes sociais pela abordagem empática em audiências, o juiz federal e escritor Cleiton Ferreira falou sobre o tema comunicação humanizada e enfatizou a importância da boa comunicação entre a justiça e a sociedade. A palestra, promovida pelo Tribunal de Justiça de Sergipe e sediada no auditório do Tribunal de Contas, foi prestigiada por servidores dos dois órgãos. O controle externo como ferramenta para a garantia de políticas públicas educacionais é o tema de hoje do quadro Diálogo Cidadão. E o convidado do jornalista Messias Carvalho é o procurador do Ministério Público de Contas de Sergipe, João Augusto Bandeira de Mello. Acompanhe. No nosso Diálogo Cidadão de hoje, a presença do Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. João Augusto Bandeira de Mello. Na pauta, educação. Saíram agora do forno números incríveis sobre a educação no Brasil. Vamos discutir a realidade de Sergipe e, claro, a atuação do Tribunal de Contas, que tem no Dr. João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, um dos seus, eu diria, baluartes. Dr. João, muito obrigado por sua vinda. Aceitar esse convite para esse diálogo, para esse debate, essa discussão, essa troca de ideias e, acima de tudo, bebendo da sua sabedoria e orientação ao jurisdicionado, como tratar a educação, especialmente da primeira infância. Vamos primeiro aos números, que saíram agora do forno, números que, de certa forma, acenderam vários alertas aí, especialmente para o Ministério Público. Verdade, Messias. Primeiro, um privilégio estar aqui com você, aqui nesse Diálogo Cidadão aqui, programa de primeiríssima linha aqui do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, colaborando com o jurisdicionado, trazendo informação de qualidade, informação confiável. Isso é muito importante. Acho que os tribunais de contas têm um papel muito grande de trazer informação confiável para os gestores e aplicar na atividade fim da política pública. E realmente recebemos com uma certa preocupação, agora recentemente, informações sobre a alfabetização na idade certa no Brasil. O Brasil como um todo consegue alfabetizar na idade certa, 6, 7 anos, apenas 50% das suas crianças. Ou seja, as crianças que estão começando aquele processo de alfabetização, termina o ano e eles não terminam o ano leitores. Então, metade termina o ano leitor, a outra metade não termina. E a situação do estado de Sergipe é um pouco mais preocupante porque chegamos um pouco mais de 30% dessas crianças. Então, esse é um dado muito importante porque ele revela uma fotografia do momento que eu acredito que vamos melhorar nos próximos anos, mas abre um alerta tremendo para todos os prefeitos, para o governo estadual, para nós do órgão de controle, todos que trabalham com a educação, porque sabemos que a alfabetização é o pilar básico. É o dever de casa. Começou bem. Pois é, quando a criança, como é que a criança vai se desenvolver as outras etapas se ela não estiver lendo e escrevendo? Então é básico. E aí as pesquisas científicas demonstram, quando a alfabetização é de qualidade, a jornada educativa se desenvolve com muito mais tranquilidade. Então foi algo que já informamos, já conversamos no Pacto pela Educação Sergipana, que quem não souber, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, junto com o Ministério Público de Contas e outros órgãos e entidades, é um pacto, digamos assim, unindo atores que trabalham a área da educação, discutir a problemática da educação, e isso já foi colocado no âmbito do pacto para discutirmos e vermos as cenas dos próximos capítulos. Aliás, algo que precisa ser feito. O que me chamou a atenção é que, com esses números divulgados agora, parece que o tribunal estava adivinhando ou já fazia a leitura dessa realidade, porque não é de hoje que o Tribunal de Contas do Estado, especialmente capitaneado pelo senhor, trouxe esse assunto à discussão, à baila, essa preocupação com a educação aqui no Estado. Exatamente. Sergipe, ele tem, digamos assim, uma estrutura educacional boa. A estrutura educacional é boa. Digamos assim, Sergipe é um estado privilegiado, que nós temos distâncias curtas, temos um nível socioeconômico bom, temos gestores comprometidos. O que eu sinto às vezes, Messias, é que às vezes falta, digamos assim, a magia da gestão que efetivamente dá resultado. E a educação é muito complexo.
porque a educação ela forma uma teia de elementos, de fatores que fazem que um deles não der certo, ela não dá certo. Então, se transporte não funcionar, se merenda não funcionar, se a estrutura não estiver boa, se o professor não estiver engajado, se o diretor não estiver engajado, se o aluno tiver problemas em casa, se a família não estimular aquele aluno, se qualquer um desses pilares não funcionar bem, a educação não acontece. Agora, por outro lado, podem todos esses pilares funcionar, digamos assim, bem isoladamente, e a educação pode também não acontecer. A gente precisa de uma governança que todos trabalhem juntos para que as coisas efetivamente aconteçam. E tem uma frase que eu gosto muito, a gente sempre fala que se a gente está vendo algo que não está dando certo, e às vezes as gestões vão repetindo, aí fica a pergunta, alguma vez já deu certo? Então, muitas vezes ficávamos patinando aqui, falo todos porque acho que com gestão e controle externo eles estão no mesmo barco, querendo o mesmo fim. Então, precisava realmente uma mudança de chave, tanto de importância da educação como política pública essencial para o desenvolvimento do Estado, como também de métodos em cada um desses fatores para que ela efetivamente funcione. E aí, é exatamente, eu acho que o Tribunal de Contas, e fazendo justiça, a conselheira Suzana foi a grande pioneira desse olhar, de entender que precisamos fazer algo diferente. E aí, a criação do Pacto pela Educação, e essa preocupação diuturna de olhar os números, ver onde é que estão os gargalos e tentar intervir. Essa questão da alfabetização é muito séria, mas, por outro lado, que é uma má notícia, mas a boa notícia é que há políticas públicas fortes sendo trabalhadas. O Estado tem o Alfabetizar para Valer, o governo federal tem o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, os municípios estão trabalhando via Alfabetizar para Valer, enfim, vamos trabalhar para que esses números melhorem. Os números, às vezes não, eles representam uma realidade, mas o processo de educação, como o senhor disse, é muito polêmico, é muito complexo e é histórico. Né? Muitas vezes a gente está colhendo hoje o que plantamos ontem. Aliás, é bíblico isso, né? É bíblico a semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Então, estamos colhendo, porque se a gente está falando aqui na primeira infância, na alfabetização, mas se você for avaliar hoje o que se plantou no passado, nós temos um nível de aproveitamento, por exemplo, em matemática, até o terceiro grau, até o terceiro ano, de 0,5%. Quer dizer, isso é escandaloso. Não é a realidade. O senhor falou nessa iniciativa do Tribunal de Contas, através desse trabalho da conselheira e, claro, do Ministério Público de Contas, de mudar a chave. Quais serão as ações, ou como é que estão sendo as ações para mudar essa chave e encarar essa realidade agora de forma diferenciada? Eu acho que um primeiro passo, que eu acho que talvez fosse o mais importante e o basilar, é mudar o patamar, digamos assim, da visão da importância da política pública educacional. Eu acho que esse trabalho do Pacto pela Educação, das cobranças que o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público Estadual e outros órgãos têm feito, colocar a educação como não é algo acessório, não é algo ao lado, é algo absolutamente essencial. Sem educação, sem o povo, sem oportunidades educacionais, o desenvolvimento sergipano não vai atingir o patamar que o povo sergipano merece. Então, isso eu acredito que já estamos conseguindo. Então, a gente vê uma compreensão muito maior dos prefeitos. O governo do Estado tem trabalhado, tem colocado a educação como prioridade. A gente percebe nos discursos, percebe na atuação da política pública. Então, esse ponto eu acredito que nós conseguimos. Outro ponto que estamos conseguindo ainda, eu acho que quando eu falo com nós, eu estou falando o pacto como todo, a sociedade sergipana. Outro ponto que eu acho que é importantíssimo é perceber que a educação, como você disse, Messias, brilhantemente, a educação ela não ocorre por acaso. Não adianta deixar correr frouxo, como se diz. Ela não vai ocorrer naturalmente. A gente precisa acompanhar em casa. Às vezes, nosso filho, ou nós mesmos, a gente vê, aquele professor precisou puxar um pouco para a gente precisou dar um gás a mais, a gente precisou se esforçar, precisou ter uma governança naquilo ali para que as coisas acontecessem. Então, estamos avançando de perceber que as coisas não acontecerão por acaso, que precisamos investir muito em gestão pedagógica e gestão da aprendizagem, precisamos trabalhar com evidências, indicadores.
E isso o Tribunal de Contas tem ajudado muito, inclusive em termos de números, de governança de números. O Tribunal de Contas passou a exigir, exigia antigamente somente dados contábeis, agora está exigindo dados contábeis, dados de licitação e dados de educação, um panorama, acompanhando o panorama dos números de educação de cada município. E acompanhar exatamente, e aí eu não tenho dúvida que eu acho que é a grande questão, que é um trabalho que está sendo começado mais ou menos agora, que é a governança na educação. Precisamos dessa governança. Porque o aluno que quando ele chega no final do terceiro ano, que não aprendeu matemática, o problema não está no final do terceiro ano. Toda a jornada dele foi problemática. Eu recordo que há bem pouco tempo a gente vem discutindo municípios que têm décadas esperando, está lá o terreno e a creche não sai. Quer dizer, a primeira infância é a priorização nesse momento e, como o senhor disse, tudo tem que ser discutido, né? A responsabilização em todas as suas matrizes tem que ser cobradas, mas a primeira infância é o que vamos colher no futuro. Não tenha dúvida, Messias, foi perfeito na sua afirmação, porque eu costumo dizer, e foi tema da minha dissertação de mestrado, foi falar de sustentabilidade e futuro, e não só sustentabilidade ambiental, mas sustentabilidade social como um todo. E aí, tratando de futuro, você percebe nitidamente, como você mesmo disse, o futuro ele começa antes. O futuro começa antes. Amanhã vai depender do que eu fizer hoje. As coisas estão encadeadas, não são aleatórias. Então, em termos de educação, digamos assim, também se é provado cientificamente que quanto melhor a alfabetização, melhor a jornada. E se formos antecipando isso, se tivermos uma creche de qualidade, não apenas um mero local onde a mãe vai deixar a sua criança em segurança, não é só isso. É a creche onde já se começam aquele primeiro brincar lúdico, aquele manusear de em cima e embaixo, antes, depois, coordenação motora. Se isso for trabalhado adequadamente, essa primeira idade, os primeiros anos de vida, o cérebro forma, a neurociência demonstra isso, formam conexões que a janela de oportunidade é ali. Então, se você conseguir firmar essas conexões, essa sinapse, isso vai dar uma facilidade, um conforto muito maior no desenrolar da jornada. Então, atacar, desenhar políticas públicas de primeira infância que vão e vai desde antes de nascer. Todo o processo, a mãe está a ter todo um pré-natal bem feito e depois começar os estímulos nos bebês e aí depois começar a jornada educativa normal. Isso tem resultados tremendos para a educação, para a sociedade, para a saúde, para a vida das pessoas. Doutor João, muito obrigado por essa entrevista. É importante a gente fazer essa discussão, né? Como o senhor disse, virar a chave. E o Tribunal de Contas de Sergipe virou a chave antes mesmo que fosse, digamos assim, necessária. Porque a partir da divulgação desses números é que o impacto maior se formatou. Então, sei que o senhor vai ter muito trabalho pela frente, viu? E queremos trabalhar. E para finalizar, Messias, tem uma frase do poeta do Mato Grosso, Manuel de Barros, que ele gosta de dizer: eu não preciso do fim para chegar. Então, ele não precisa chegar ao número ruim, então precisa chegar à reprovação para atuar e resolver. A educação se faz no dia a dia e eu acredito muito nesse esforço contínuo e nessa sinergia de todos, poder público, sociedade, todos os profissionais, órgão de controle, para que tenhamos a educação que o povo sergipano quer e merece. Muito obrigado. Muito obrigado por esse diálogo cidadão. A entrevista na íntegra você pode rever no Spotify e também em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje termina aqui. Obrigada por sua companhia e até nosso próximo encontro.